Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Prazer, meu nome é Davi Fernando e vim trazer mais vídeo aqui pro canal. No vídeo de hoje eu vim comentar o capítulo 3 e o capítulo 4 do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. A gente vai dar essa continuidade, tá? Eu vou fazer alguns comentários, certo? Mas antes de começar, eu peço para vocês deixarem um like. Deixa o like, compartilha, comenta, se inscreva aqui no canal. Isso é de extrema importância. Faça isso, por favor, nos ajude. Ou me ajude, na verdade, né? Que o canal aqui é solo, tá? Bora lá, vamos lá, sem enrolação. Capítulo 3 fala bem assim: no princípio surge o universo. Aí ele cita uma frase de Albert Einstein. Fica vendo. A ciência sem a religião é aleijada. A religião sem ciência é cega. Albert Einstein. E basicamente ele começa a falar sobre a relatividade de Einstein e a rejeição que o pessoal tinha, porque acreditava-se que o universo ele era eterno. Então essa ideia de Deus, eu acho que talvez era um pouco mais assim, realmente Deus não existe não, o universo é eterno e tal, ou é isso, não existe não. Daí veio Einstein com a sua teoria, né, da relatividade, e acabou que assim, concluiu que o quê? Nossa, o universo houve um início, e se houve um início, aí, cara, é um argumento incontestável. Cara, se algo veio a existir, tem que ter sido por alguém. Não tem como eu falar, olha, tem uma Ferrari ali, né? A Ferrari, ela veio a existir por ela mesma. Ou seja, é como eu estivesse falando que uma Ferrari, ela veio a existir sem a causa de ninguém. Sem máquina, sem robô, sem humano, sem fábrica, sem nada. Ela só passou a existir. Então, tipo assim, não faz nenhum sentido. É ilógico e é irreal, tá? Depois ele começa a falar do argumento cosmológico, que eu não sei se eu falei aqui no canal, mas eu vou novamente falar aqui para vocês. Primeira premissa fala assim: tudo que teve um começo teve uma causa. Segunda premissa: o universo teve um começo. Portanto, que é a terceira premissa, o universo teve uma causa. Bom, aí ele começa a falar de... Por isso a ideia do capítulo, no princípio surge, ele destaca essa palavra, surge o universo. Porque primeiro, ele vai falar da segunda lei da termodinâmica, que é muito importante. A segunda lei da termodinâmica vai tratar da entropia, tá? Que as coisas, ela tendem à desordem, certo? Depois ele fala sobre... Bom, pelo que eu entendi... Eu creio que o autor, ele defende o Big Bang, né? Eu não defendo do jeito que a ciência, ela fala, de bilhões de anos. Aparentemente, eu acho que ele defende, sim. Eu creio que foi instantâneo. Deus falou e se formou. Posso dizer um Big Bang, mas um Big Bang instantâneo, tá? Bom, aí ele fala sobre o S seria de... Ah, sim, S muito bom a conexão. Segunda lei da termodinâmica, que tem a ver com entropia, muito bom. O U do surge tem a ver com expansão, tá? Do universo em expansão. O R de radiação do Big Bang, ou radiação cósmica de fundo. Depois o G de sementes grandes de galáxias, é assim o título, né? Aquele coisa e tal. E depois o E seria... a teoria da relatividade de Einstein, tá? Só que eu não vou detalhar não. Não vou detalhar aqui para vocês não. É só mais um comentário mesmo, certo? E depois ele começa a discutir essa ideia do Big Bang e tal, e a ideia de Deus. Como é que o pessoal age em relação a isso, né? É algo muito evidente, se algo veio existir, né? Antes não tinha muito essa ideia, o universo ele é eterno. Mas agora que eu tenho a ideia que o universo passou a existir, opa, tem que ter havido uma causa. Não necessariamente eu posso associar com Deus da Bíblia, tá? Pode ser Deus, assim, de uma análise mais de longe. Certo? Tem que ser alguma coisa, cara. Essa coisa tem que ser imaterial, atemporal, fora do espaço, pessoal, porque ela tem uma intenção. Então, tipo assim, eu consigo chegar até filosoficamente, que seria o Deus bíblico, tá? Consigo chegar assim. Só que bora para uma análise mais simples. Se veio a existir, opa, tem que ter uma causa.
essa causa não pode ser ninguém. Não tem como ninguém pegar o nada pegou o nada para fazer o tudo. Oxi! Essa é a minha frase, tá? Incoerente. Depois ele vai citar algumas frases e tal, essas coisas. E depois, e se ele comenta, né? Eu acho que tá bem quase no finalzinho do terceiro capítulo, ele fala bem assim: e se a teoria do Big Bang estiver errada? Mesmo assim, os argumentos, eles se mantêm, tá? Eles se mantêm. Se houve um início, papapá. Se teve um início, tem que ter uma causa. E papapá, papapá. Vai se manter, cara. Outra coisa, segundo a lei da termodinâmica, ela não é porque não valeu na Big Bang que ela não vai valer mais. Ela é uma lei. Ela vale, tá? Então, assim, análises que a gente consegue fazer, mesmo que o Big Bang esteja errado. Eu não concordo, né? Muitos cientistas concordam. Na verdade, é a teoria científica mais aceita. Eu sou do design inteligente, né? De certa forma, se você associar que o Big Bang houve um design, então... Mas eu acredito que, na verdade, não houve bilhão de anos, não. Não houve essa ação de gravidade que pegou. Faz sentido, de certa forma, mas ela vai entrar em algumas contradições com a Bíblia. Pelo menos é o que eu vejo. E também, evidências apontam que o universo ele não é velho. E também que a Terra não é velha. Já citei aqui em alguns vídeos do canal. Então acompanha aí. Veja aí que vocês vão ver, tá? Então, assim, eu creio que se houve alguma Big Bang, né, grande explosão, ela foi instantânea, tá? E se ela foi instantânea, então ela não foi uma explosão, de certa forma, tá? É assim que eu analiso. Então, para finalizar o terceiro capítulo, ele questiona quem criou Deus. Na verdade, um questionamento, e depois tem mais uma conclusão, mas eu não vou falar aqui com vocês pra gente ir pro quarto capítulo. Mas é uma pergunta bem frequente, né? Tanto para os cristãos quanto para os não cristãos. Quem criou Deus? Então, de certa forma, há um erro nessa pergunta. Porque se Deus ele é fora do espaço, ele é fora da matéria, ele é fora do tempo, ele é um ser pessoal e tal. Essas são as características de Deus. Ou seja, ele é a primeira causa, então ninguém criou Deus. Ele é a primeira causa. Se Deus foi criado, aí a gente fala, quem foi o pai de Deus? Aí quem é o pai do pai de Deus? Ou quem é a mãe de Deus? Não sei o que. Deus é a primeira causa. Ele está fora do tempo, do espaço, da matéria. Tudo que a gente consegue analisar, a gente analisa porque a gente somos humanos, né? Em relação à altura, largura, comprimento, ou seja, três dimensões. Ou seja, a gente pode analisar de forma mais espacial, de forma mais temporal, de forma mais material. Deus está fora disso. A gente só consegue falar o que criou algo se a gente perceber que aquilo tem uma matéria, que aquilo foi criado em algum momento e em algum espaço. Ou seja, Deus ele não foi criado. Ele é fora do espaço, fora da matéria, fora do tempo. Ele é um ser pessoal. Deus não foi criado, certo? Aí beleza, aí agora ele vai no capítulo 4, que ele chama assim de projeto divino. Ele cita uma frase que é muito boa, que eu vou citar aqui, é do nanocientista James Tour. Somente um principiante não sabe nada sobre ciência. Diria que a ciência descarta a fé. Se você realmente estuda a ciência, ela certamente o levará mais perto de Deus. Daí ele cita o argumento teleológico, tá? Argumento teleológico que vem da ideia de plano, tá? Então ele fala bem assim: a primeira premissa: todo projeto tem um projetista. Segunda premissa: o universo possui um conceito bastante complexo que a gente pode associar, ou seja, a um projeto. Terceiro, portanto, o universo teve um projetista. Então, assim, é muito simples. É muito simples, cara. É muito fácil. Mas realmente é isso. Todo projeto tem um projetista. Sim, o engenheiro aqui falando. Ó. Engenheiro não, é quase engenheiro. Graduado. Sim, cara, não faz sentido. Projeta um avião.
que é N vezes menos complexo do que o corpo humano, ou do que o universo de modo geral. Como que um avião que foi projetado, imagina um projeto, uma planta baixa, alguma coisa, você olhar assim, eita, obrigado relâmpago, obrigado, viu? Oxi, cara, que coisa boa, obrigado chuva, você é um amor de Deus, ô vulcão, ô cara, muito obrigado, você criou isso, olha que coisa lindinha. Faz sentido? Faz sentido, eu tô pegando algo muito menos complexo, tá? Então, todo projeto tem um projetista. Aí vale a segunda análise, que talvez seja um pouco mais complicada. O universo seria um projeto? Eu posso associar que sim. Ajuste fino, cara. Vai, faz ajuste lá naquelas pequenas constantes para tu ver. Na física, pequenas constantes. Pequenas, que são. Tem constantes que é muito pequena mesmo. Por exemplo, a da gravidade, né? Que é 10 elevado a menos 11 de grandeza. Né? 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Então, é muito pequena. Faz uma pequena variação disso aí para ver se o universo ele não acaba. Ou ele não passa a existir. Então, assim, são ajustes. Ajustes. Que a gente pode associar, porque é um dos pilares da TDI. Ajuste fino. Tá? Então, posso associar assim, o universo de forma geral, que a gente inclui aí vida, estrela, planetas, muitas coisas. É um projeto. Logo a gente conclui que teve um projetista. Tá? Depois ele vai citar uma conversa muito boa. Melhor, uma historinha. Ele vai contar uma historinha que foi verdadeira. Ou melhor, uma historinha que pode ter sido verdadeira. Eu acho que essa é a análise. Por quê? Ele vai contar aqui da história da Apolo 13. Que eu, particularmente, não acredito que o homem foi à Lua. Tá? Eu não acredito. Já cheguei a ver um podcast do Inteligentista, por exemplo, mais de 7 horas, e é muito convincente aquelas evidências. Muito convincentes. Então, eu não acredito que o homem foi à Lua. Diversos fatores, diversos coisas, né? Cara, é muito louco, eu não acredito. Então, tiveram vários Apolos 11, 13 e etc. E aí ele vai citar a história da Apolo 13 e vai conectar com a ideia de complexidade, de projeto, e ver que nada é simples. Porque se você afeta uma coisa, você afeta outras coisas. É a história do dominó. Você bota um dominó, um na frente do outro, mexe no menor dominó. Aí aquele dominó ele vai fazer uma sequência, né, uma reação em cadeia, certo? Daí, basicamente ele vai contar sobre isso. É só a historinha e tal. Historinha. Só que aqui ele conta algo muito interessante. Olha o que ele fala. Se a força gravitacional fosse alterada em 0,00000000000000000000000 me perdi 0,00001%, nosso universo não existiria e, portanto, nós também. Isso que é precisão. Isso é que é precisão. Então, ele cita o cálculo que o cara fez, tá? Foi um cálculo aqui de um físico. Então, assim, mexe em uma pequena constante. Aí você acha que você mexer na constante gravitacional não afeta as demais constantes? Você acha mesmo, cara? Você acha mesmo? Claro que vai afetar. Porque estamos no universo. É um só, é fechado. Um afeta o outro. A gente pode considerar o universo um sistema fechado, tá? E depois ele fala do princípio ontrópico, né? O projeto está no detalhe e tal. E ele fala de algumas características, né? Algumas coisas aqui. Ele cita 10 características muito interessantes. Por exemplo, a inclinação de 23 graus do eixo da Terra é exata. Se a inclinação se alterasse levemente, a variação da temperatura da superfície da Terra seria muito extrema ou extremamente alta, né? Tem outra também, ó. Deixa eu ver aqui. Outra. Se a rotação da Terra durasse mais de 24 horas, ou mais que 24 horas, a diferença da temperatura seria grande demais entre a noite e o dia.
Se o período de rotação fosse menor, a velocidade dos ventos atmosféricos seria grande demais. Então, são 10 características que ele dá aqui, só que é poucas. São poucas, cara. Isso aqui é só pequena coisa. É uma amostra. A população é grande demais, entendeu? Pega essa referência. E depois ele vai citar, tipo assim, prova para a existência de Deus e como respondem os ateus. Aí ele trabalha mais um pouco. Daí vai a minha explicativa. Cara, para mim é evidente, é lógico, é simples. Primeiro, que Deus existe, fato. Argumento filosófico, argumento científico. Chego. Mas não tem como provar Deus cientificamente. Sim, cientificamente, assim, provar, laboratório. Não. Mas eu posso inferir que Deus existe, muito simples, pela análise da Ferrari, que eu já falei pra vocês. É como você... Olha o que o ateu tá falando, cara. O ateu tá falando, e eu já fiz um vídeo sobre isso. Imagina eu. É como eu falar... Eu vim a existir por causa da minha mãe e do meu pai. Fizeram uma relação sexual e eu vim a existir. Correto? Ninguém discorda disso, né? Ninguém. É como eu chegar aqui e afirmar que eu vim a existir sem a minha mãe e sem o meu pai. Sem nenhum, mano. Sem nenhuma tecnologia. Sem nada. Só vim a existir. Sendo que eu não existia. É incoerente, cara. Agora, mas você tá pegando... E Deus? Não, Deus, ele não veio a existir. Deus, ele sempre existiu. É diferente, tá? Deus é a primeira causa. Então, pra mim, é muito evidente as premissas, as conclusões, as inferências, né? As evidências que Deus existe e que é o Deus bíblico, certo? Então, por que existe ateu? Porque quer. Bora pra próxima, porque foi muito fácil responder isso aí. Porque ele quer. Às vezes ele tá com raivinha de Deus. Tá com raivinha. Aí fica assim. Ou ele faz uma conclusão errada da realidade. Ele percebe que há muita maldade e Deus é bom. E porque Deus, ele não coisa isso e não faz isso. Cara, Deus é bom. Deus, ele dá o livre-arbítrio. Ele estaria indo contra a própria palavra dele, contra a própria natureza, contra o próprio caráter dele. Então, assim, para e pensa, cara. Para e pensa. E depois, ele vem com a conclusão aqui. Ele cita Paulo, sabe? Cita Paulo e ele cita novamente o argumento teleológico. Guardou para você? E depois é isso, né? Depois é isso. Quer dizer, concluímos, tá? Bom, próximo vídeo eu espero trazer sobre... A ciência pode explicar tudo? Eu já concluí já. Só que eu nunca mais trouxe vídeos sobre esse livro, né? Então espero que tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, comente, já deixa logo se eu gostei. Até o próximo vídeo, galera. Valeu, tamo junto, é nóis, viu? É nóis.